Vamos fazer umas perguntas aqui. Nós mandamos umas perguntas, né, para o doutor Onivaldo Freitas Júnior, e ele vai responder para a gente algumas perguntas diretamente, sabe de onde? Diretamente de São Paulo. Olha só, uma das perguntas que nós fizemos, existe alguma lei, né, que, independente de decisões do governo, protejam os empresários? E a outra aqui junto se pode haver alguma decretação unilateral de férias coletivas, independente de ato do governo. E ele responde para a gente. Boa noite, Onivaldo. Boa noite, doutor. Boa tarde, meu amigo Godoy. Eu vou responder algumas perguntas que nos foram enviadas aqui sobre essa questão dos direitos e dos deveres aí dos trabalhadores, dos empresários, nessa questão aí dessa pandemia. Vamos lá, duas perguntas. Existe alguma lei que, independente de decisões do governo, proteja os empresários? E a segunda, pode haver decretação unilateral de férias coletivas, independentemente de ato do governo? Vejamos bem, independentemente de ato do governo, decretação, de decisões do governo, a própria CLT e o Código Civil brasileiro tem, cada qual na sua parte, artigos que protegem os empresários e os empregos também, numa situação atípica como essa. Então existe, independentemente de ato do governo, existe. A gente podemos dar um exemplo na própria CLT, no artigo 501, que diz o seguinte: entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual esse não concorreu direta ou indiretamente. Nós temos no artigo lá 486 da CLT, isso é muito importante, que diz que, no caso de ato de decreto do governo municipal, estadual ou federal, inclusive a multa de 40% do fundo de garantia do governo que determinou, que promulgou o ato. Hoje, inclusive, na Folha de São Paulo, o nosso presidente reforçou isso, porque nós dissemos essa questão há alguns dias e foi matéria de controvérsia, impugnações, discordâncias, e hoje está aí a matéria da Folha de São Paulo que diz que isso está no artigo 486 sim e pode ser então atribuído ao governo. Tá certo, né? Olha só, nós fizemos outras perguntas aqui também para o doutor. Qual as medidas, né, que as empresas podem juridicamente adotar para proteger seus negócios, bem como preservar o empregos? Amigo Godoy, continuando aqui então respondendo as perguntas para você, outras questões importantes. Reestruturação da empresa nesse momento, visando sempre proteger os empregos, né? Visando achar um bom senso entre empregador e empregado. Redução de até 25% do salário, visando, como eu disse a você, preservar os empregos. Tá? Isso está no artigo 513 da CLT. É lícito, em caso de força maior, que é o que está acontecendo, ou prejuízo devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente limitado, obviamente não podendo exceder 25%. Isso é uma saída plausível que vai ajudar aí a manter os dois lados. E nós temos várias questões. Nós temos, para você ter uma ideia, a questão aqui, férias coletivas. Você precisa antes 30 dias com antecedência de informação, notificar o empregado para decretar. Hoje, 2 dias você pode fazer isso, decretar férias coletivas unilateralmente, avisando o empregado com 2 dias. Isso está no artigo 145 da CLT. Vou dar uma outra pergunta bastante interessante, é que se o empregado que passou a ser portador do Covid-19, como fica a situação dele perante salários, né? De quem é essa responsabilidade de pagar salários quando o empregado adquiriu essa enfermidade? Nós entendemos que isso se enquadra como doença ocupacional, tá? Elencada nos artigos 19 e 20 da Lei 8.203 de 91. Portanto, após 15 dias, essa responsabilidade passa a ser do governo federal e não mais do empregador. Tá? É lógico que vai ser controverso, porque provar onde a doença, onde houve o contágio, vai ser difícil, mas existe a legislação que protege o empregador, né? O que vai se buscar em toda a justiça do trabalho é o bom senso,
porque não é culpa nem de uma parte nem de uma outra situação que está ocorrendo, e nós precisamos, em conjunto, dentro do bom senso de trabalho, achar uma solução para ambos os lados. Obrigado. Caso o funcionário, doutor, né, ele seja afastado pelo coronavírus aí, após 15 dias, o governo é responsável, né, por pagar os salários, e também tem outra. E a multa de 40% do FGTS em caso de pandemia é encargo do governo? O artigo 486 da CLT diz que no caso de paralisação temporária definitiva do trabalho, motivada por ato do governo municipal, estadual ou federal, os encargos trabalhistas e a multa de 40% do FGTS fica a cargo do governo que decretou o ato. Houve muita crítica, muita discordância, e hoje eu venho apresentar para vocês uma matéria da Folha de São Paulo que diz o seguinte: nosso presidente da República reconheceu esse artigo de lei e disse sim, baseado no próprio artigo que nós falamos aqui, 486 da CLT, que a responsabilidade não é do empregador, sim do governo. Tá aqui na matéria de hoje, vou mostrar novamente. Tá? Então, o nosso presidente ratifica aquilo que nós falamos aqui no escritório, o qual nós afirmamos e vamos afirmar sempre para orientar aí os dois lados, empreendedor, empregador e empregado. Muito obrigado. Tá certo, né? Obrigado ao doutor Onivaldo Freitas Júnior. Um abraço aí ao doutor e espero que tenha ajudado nossos telespectadores aí, tá?